Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à parte 3 da aula 10 do curso de MATLAB do Básico Avançado. Nessa aula a gente vai continuar e terminar de ver os conceitos do cálculo pelo MATLAB, em especial os conceitos de integração e de séries numéricas. Então, nosso mapa da aula, a gente chegou na parte final que a gente vai estar vendo só integração e séries numéricas. Já aprendemos a mexer com polinômios, limites e diferenciação pelo MATLAB. Então, vamos começar falando um pouco da integração de forma sucinta. Então, o que é integração? A integração, ou cálculo integral, ele é um cálculo de área. Só que você vai estar usando muitas áreas pequenas. Como assim? Primeiramente, a integração vai ser uma soma, mas uma soma de partes de área. E essas áreas elas vão ter uma parcela que seria, digamos assim, regular, que vai estar variando, que vai depender do posição da sua função, que vai ser o xi, e uma parcela que vai ser muito pequena, e aí entra o limite, nesse ΔX. Seria mais ou menos o seguinte, digamos que eu vou ter aqui uma curva, vamos fazer de conta que essa curva aí é o x ao quadrado, para facilitar a nossa vida. Tá um pouco feio, mas eu acho que vocês entendem. E aí digamos que eu quero fazer o seguinte, eu quero saber o valor dessa área de x ao quadrado, de 0 até esse ponto aqui, vamos dizer que seja 3, tá bom? Eu quero saber o valor dessa área aqui. Essa área ela pode ser estimada por retângulos. Vários pequenos retângulos, e aí à medida que os retângulos que eu for somando, eles forem cada vez menores, mais precisa ficar essa soma de área. Por exemplo, acho que vou ter que apagar e fazer mais uma vez. Vamos dar um pulo para quando eu terminar isso aqui. Vai ser rápido. Pronto, acho que demos um pulo. Meio que a gente tem essa função. A gente tem uma área aqui embaixo. E aí eu fiz alguns retângulos. Vocês reparam que esses retângulos, eles não representam muito bem a nossa área. Porque eu estou fazendo eles um pouco grandes. Ficam essas parcelas aqui que a gente não está contando na soma. Mas e se esses retângulos fossem cada vez menores? Tão pequenos que essas parcelas fossem contabilizadas. Se fossem, só desse intervalo aqui, sei lá, 100 retângulos muito pequenos. E aí a área ia começar a aparecer com a verdadeira área que está nessa curva. Porque você repara que, como essa curva é um pouco esquisita de se calcular, não é uma área completa como um quadrado, como um trapézio, como uma coisa assim, a gente tem uma certa dificuldade de descobrir a área dela. Então a gente simplifica essa área por partes muito pequenas de uma área conhecida, tá? Inclusive eu vou estar mostrando aqui para vocês um pequeno GIF que eu senti que resumia bem o que era a integração. Aqui a gente tem uma curva e a gente aumenta o tamanho de retângulos que vão representar essa curva. Você repara que os retângulos vão aumentando, o valor real da função vai se aproximando do valor que a gente calculou, e aí a cada aumento de retângulo nós temos que esse valor tende mais. Você também repara que o ΔX aqui embaixo está diminuindo, então a gente tem parcelas de comprimento cada vez menores, bem pequenas, e à medida que ela vai ficando menor, a área vai sendo melhor representada. A gente chega a um ponto que com 400 a área é igual praticamente ao que a gente calculou, mas você repara que ela ainda pode aumentar, ela ainda pode ficar mais precisa, e aí ela volta. Quando tu tem mais retângulos, você repara que a descrição é bem pior. Mas, quer dizer, quando ela tem poucos retângulos, a descrição é bem pior. Quando você vai aumentando o número de retângulos, fica mais preciso. E isso seria mais ou menos a integração. Representado com essa notação aqui, que é você usando dx, que é a parte derivada. O dx meio que ele é esse ΔX aqui, quando o limite é aplicado. Então, a gente tem esse símbolo aqui é de soma, um S de soma, a gente faz uma soma de um ponto até o outro, nessa função, usando o ΔX, dx. E aqui fica a representação dela, que é um limite de uma soma de partes muito pequenas, tá? E aqui o ΔX é justamente essas duas partes dividido por n. Bom, vou dar limpando aqui. Acho que deu para vocês entenderem o conceito de integral. E aí vão existir duas formas de integral. Tem a integral indefinida, onde você apenas pega uma função e aí ela vai para uma função de ordem maior, similar à derivada, só que só vai para uma função de ordem maior. E a integral definida,
onde ela vai fazer a mesma coisa, ela vai para uma função de ordem maior, só que num intervalo. E esse intervalo pode ser substituído. Então, isso aqui vai dar no valor numérico. Já que você substitui no valor numérico. Isso aqui não vira um valor numérico de cara. Você pode substituir talvez o x aqui, e aí você tem um valor numérico, mas não quer dizer que é um valor numérico. Esse C aqui é da definição de integral. É quando a gente integra uma função, meio que ela dá uma função mais uma constante. Essa constante pode ser qualquer coisa. Então, dependendo dessa função, às vezes ela... É porque ela perde a constante quando ela é derivada, entende? Então, nesse contexto, você entende que a integral ela é o processo contrário da derivação. A derivação você reduz um grau da função. Na integração você pode aumentar um grau. E aí, quando você aumenta, às vezes a função original ela tinha uma constante que ela foi perdida na derivação. Então, você não tem certeza. Por isso você deixa esse mais c de constante quando é uma integral indefinida. Quando é definida, você sabe o intervalo, você tem todos os valores numéricos, então só para substituir. Então, você não precisa de uma constante. Tá? Apagar aqui uns detalhes. E vamos para a parte do MATLAB. Eu trouxe aqui duas funções. Uma polinomial simples e indefinida. E a outra polinomial, mas também mais definida. E três formas de representar isso no MATLAB. A primeira é a integração em x, onde a gente tem a int de f de x. Normalmente ela é representada apenas por variável simbólica. Temos que definir esse x com uma variável simbólica, sims x. Essa aqui é a indefinida. Também temos a definida. Espera aí que eu estou nem vendo o meu ponto aqui. Agora sim. Nós temos aqui a definida, que pode ser representada dessa forma. Você define ao mesmo jeito que você definiria a indefinida, só que você vai colocar agora o intervalo de a até b. E por fim, a integração por partes. Essa daqui eu não tive como testar no meu MATLAB. Eu coloquei a grafia, verifiquei se estava tudo certo, mas ela não funcionava. O MATLAB eu afirmo que ela funciona. Se você quiser testar no seu MATLAB, você pode. Eu acredito que no meu é porque ela é uma função nova, relativamente nova. Então, como o MATLAB é um pouco antigo e eu não atualizei há um tempo, por isso eu não tenho essa função funcional. Então, não vou ter como mostrar ela para vocês. Então, vamos dar uma passada no MATLAB. Ok, chegando no MATLAB, eu vou fazer aqui uma descomentação. Pegar uma função primeiramente simples, só um 3x mais 5, e eu vou integrar ele indefinida. Você repara que eu já coloquei aqui o valor numérico que vai dar, mas vamos dar uma olhada. Rodei. Ah, ele não vai mostrar. Tá. O jeito disso aqui é o seguinte. O 5, que é uma constante, ele vai ganhar um grau de x, vai ficar 5x. E o x, que já é um valor de x, ele vai ter um grau aumentado. Então, o x vai para x ao quadrado. Quando isso acontece, a constante dele é dividida por 2. Porque, como eu mencionei, isso aqui é o processo inverso da derivação. Na derivação, você multiplica por um valor que estava no expoente. Na derivação, você vai estar... na integração, você vai estar, na verdade, dividindo por esse valor. Ok? Então, essa foi a integração. Aqui ele representa o jeito que o MATLAB entende, que seria mais simplificado o programa, mas você pode estar representando o seu direitinho aqui do lado, ou complicando mais, caso você queira. Tá, essa foi a integral indefinida. Vamos agora usar ela definida. De 1 até 3. 1 é o limite inferior, 3 é o superior. Vou rodar. E deu 22. Eu fiz a conta aqui do lado para a gente não ficar muito perdido. É mais ou menos o seguinte. É a mesma função que tem aqui em cima, só que agora a gente vai colocar valores. 3 sobre 2 é 1 meio, então é 1 meio vezes 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Repara que essa subtração é feita dentro do parênteses. Ela é feita primeiro do que a multiplicação. Por quê? Ela é feita primeiro do que a multiplicação, pois o resultado que sai daqui é o resultado que realmente é o valor verdade. Se você voltar a estudar integrais, você vai entender melhor como isso funciona, mas estou só simplificando aqui o máximo possível. E aí, como 5 ganhou um grau de x agora, então é 5 vezes 3 menos 1. E aí fica 1,5 vezes 8, isso aqui vai dar 12, e 5 vezes 2, que é 10. Então nós temos 22, que é o valor numérico dessa função. Beleza? Então você pode estar verificando vários integrais por esse método. Vou comentar aqui e descomentar esse trecho de baixo. Nesse trecho de baixo, esse trecho de baixo não tinha nada demais, eu reparei que era igual a função lá em cima, mas aí eu adicionei um pouco de interesse aqui nele. Foi para colocar o arroba de x. Eu acho que o sim ainda está representado. Eu vou botar aqui mais uma linha só para garantir.
E eu rodo. Pronto, ele faz a mesma coisa que se eu fosse usar sin de x. Eu posso tirar isso aqui e vai dar o mesmo resultado. Enfim, essa é a integração com o MATLAB, funciona tranquilo. Só colocar os comandos e ver a magia acontecer.